Marhaba! O assunto de hoje é o salto alto na dança do ventre. Eu vou falar sobre alguns países onde o uso desse item é praticamente obrigatório e quais os possíveis motivos para isso. Vou falar também sobre os prós e os contras de usar o salto durante a dança e também os cuidados que nós devemos ter ao utilizar esse tipo de acessório. Antes de falar sobre o salto alto, eu vou começar falando sobre os pés, porque os pés têm um papel importantíssimo na sustentação de todo o nosso corpo e também interferem na nossa postura durante a dança e na maioria dos movimentos. Os nossos pés são constituídos de 26 ossos, 38 articulações, 17 ligamentos e 19 músculos, e são responsáveis pela sustentação do corpo, pelo equilíbrio, por gerar impulso e pela absorção de impacto. Na dança, os pés têm uma função muito importante, porque além de promover toda a questão de deslocamento durante a dança, mesmo nos momentos em que a bailarina se encontra parada no mesmo lugar, os pés têm uma importância fundamental, porque nós temos movimentos onde a gente varia os pesos distribuídos pelos pés. Então, alguns movimentos a gente necessita colocar o peso um pouco mais à frente na região da planta do pé. Alguns movimentos a gente tem que colocar o peso um pouquinho mais posterior na região do calcanhar, em outros na região lateral dos pés, como se fosse na bordinha dos pés, e em alguns movimentos nós temos que distribuir o peso uniformemente por toda a sola do pé. Um dos maiores desafios na minha preparação para dançar no exterior, nos países árabes, foi sem dúvida a adaptação ao uso do salto alto no show. Como vocês sabem, aqui no Brasil nós dançamos descalças, então todas as minhas aulas, todo o meu treinamento, todo o meu conhecimento na dança foi feito a partir dos pés descalços ou no máximo o uso de uma sapatilha, como aqui no sul, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, então faz muito frio, no inverno a gente praticamente se obriga a utilizar sapatilhas, mas era no máximo isso que acontecia. Então eu sou uma mulher alta, eu meço mais ou menos 1,75, eu não tinha o hábito de usar saltos nem no meu dia a dia, então o que dificultou ainda mais essa transição. Mas nos países onde eu dancei, no Líbano, nos Emirados, em Bahrein e no Marrocos, o uso do salto alto no show era obrigatório. Então eu já sabia disso antes de viajar e eu fiz toda essa adaptação enquanto eu ainda estava no Brasil, mas confesso que não foi fácil fazer essa transição e inclusive quando eu estava lá, eu senti muito a questão do uso do salto. Talvez você possa estar se perguntando, mas por que é exigido o uso do salto alto nesses países? Bem, o que se tem de registro da bailarina pioneira que começou a introduzir essa questão do salto alto na dança foi a egípcia Samia Gamal. No Egito, eu nunca dancei no Egito, mas no Egito a gente observa que tem bailarinas que fazem o uso do sapato e tem bailarinas que dançam descalças. Então, eu acredito, e segundo as minhas pesquisas, que no Egito o uso do salto seja opcional. Porém, nesses países onde eu dancei, era exigido e eu nunca cogitei a hipótese de não dançar, porque eu já fui para lá sabendo dessa exigência, então eu sempre procurei respeitar e estando lá e vivendo no dia a dia do show, eu entendi alguns possíveis motivos e prováveis motivos para exigência do uso desse acessório. Um dos motivos seria por questão de elegância, porque os árabes prezam muito a boa aparência
Eles prezam muito que os figurinos sejam muito bem elaborados, que sejam glamurosos, cheios de brilhos, que a bailarina esteja com as unhas feitas, com os cabelos arrumados, bem maquiada. Então, eles gostam de uma boa apresentação, de um contexto que envolva não só a dança, mas estar com boa aparência, estar bem vestido, como se você estivesse preparado realmente para uma festa, porque a gente vai estar sendo visto por todo mundo que está nos assistindo. Então, aqui no Brasil, a gente também faz isso. Mesmo que aqui a gente dance descalço, nós também nos maquiamos, nós também investimos em figurinos, nós também nos preparamos a nossa aparência de uma forma geral para estarmos no palco. E lá mais ainda. Então, eles gostam dessa questão de estar bem vestido, de estar bem colocado no palco. E o uso do sapato faz parte desse figurino da bailarina. E em segundo lugar, que 99% dos locais onde são apresentados os shows nos países do Oriente são em restaurantes. Então, nesses restaurantes, a bailarina, nem todos os restaurantes têm camarim. Então, algumas bailarinas eles acabam cedendo espaço para nós ali no restaurante e a gente acaba tendo que transitar muitas vezes pela cozinha, nós temos que transitar pelos corredores onde tem fluxo de garçons e de clientes e algumas coisas podem cair ali acidentalmente com o resto de comida, talvez cacos de vidro de algum copo que tenha quebrado em algum momento. E aí o sapato seria o calçado, enfim, porque não precisa ser sapato fechado necessariamente. Ele serviria como uma proteção dos pés e também para a gente não sujar os nossos pés e também não sujar o figurino, enfim. Então, seria como uma proteção. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os prós e os contras. Como tudo na vida, existem prós e contras de dançar de sapato. Então, vou começar falando um pouquinho sobre os contras. Sem dúvida, o maior desafio é a questão da instabilidade. Como eu falei anteriormente, em muitos movimentos da dança, a gente tem que variar o posicionamento e os pesos sobre o nosso pé. Então, quando a gente está utilizando o sapato de salto, a gente acaba ficando com o pé, né, com o peso nessa região aqui dos pés. Então, acaba que, obrigatoriamente, o nosso peso fica sempre na região anterior. Então, a gente fica com uma postura mais instável, a gente tem uma alteração no nosso centro de massa, então a gente não consegue distribuir o peso nem que a gente queira por todo o pé, e isso dificulta um pouco alguns movimentos. E aí, também vem as outras questões relacionadas à saúde das nossas articulações. Então, acaba impactando diretamente nas articulações do nosso tornozelo, nas próprias articulações, como eu falei anteriormente, que nós temos 38 articulações nos pés, entre os dedos, né, os tarsos, metatarsos, enfim. Isso acaba também impactando, inclusive, a questão de ficar muito nessa posição. Tem muita gente que acaba tendo problemas e inflamações nas articulações do próprio pé. Inclusive eu tive um episódio de fascite plantar que eu não conseguia nem apoiar o pé no chão, porque imaginem vocês que eu dançava todos os dias. Nessa ocasião eu dançava todos os dias e eu dançava todos os dias de salto durante 1 hora. Eu fazia 2 shows de 30 minutos nessa época, mas eu passava 1 hora no total dançando com o salto, todos os dias. Então eu tive um episódio assim que eu tive que realmente tomar anti-inflamatório, fazer massagem, ficou muito inchado, foi uma coisa assim bem ruim mesmo. E tem também a questão de favorecimento de entorses e estiramentos. Então a gente tem diversos ligamentos ali na região do tornozelo, inclusive nos pés, como eu falei, e acaba favorecendo, né? Porque você tá dançando, tá se movimentando, se deslocando, então pode acontecer de torcer o pé, facilita, né, a questão da torção dos pés e também o estiramento de algum músculo, de algum tecido.
Os prós, então, também tem um lado bom de dançar de salto e eu descobri isso na prática. Os giros, o movimento de giro fica mais fácil, depois que você pega o jeitinho, assim fica mais fácil de girar, porque quando a gente dança descalça, inclusive tem algumas meninas que utilizam, eu não sei como é que chama aquilo, não faço ideia, que a gente coloca na planta do pé ali, a gente encaixa os dedos e é só uma fita de couro que é colocada aqui na nossa planta do pé para facilitar o giro. Então, em danças que tem muito giro, algumas bailarinas acabam fazendo essa opção, porque não é um calçado em si, não é uma sapatilha, mas é só um negócio que é colocado nos dedos, e aqui vou pesquisar o nome disso. O calçado em si facilita o giro, tá? Principalmente se for um calçado específico para dança, que eu vou falar depois. A questão dos cambrês também. Os cambrês de costas, as pontes, facilitam um monte por causa da questão do ângulo ali de encurtamento dos posteriores, a questão da coluna. Então você vai perceber, se você fizer o teste de dançar de salto, faz esse teste, faz um cambrê de costas sem salto e faz um cambrê de costas com um salto, para você ver como você desce mais. Então os giros, os cambrês, alguns tipos de shimmy também facilitam um pouquinho por causa da questão, principalmente os shimmies que a gente utiliza o peso um pouquinho mais à frente, facilita também o uso do salto. Uma outra questão bem importante, que eu concordo com os árabes e eu acho que a mulher de salto ela fica muito mais elegante, embora eu não tenha o hábito de utilizar, que eu já sou alta, então eu procuro cuidar da minha postura e tal, para sempre permanecer elegante, mas o salto traz uma soberania, o salto traz uma elegância para nós, então, claro, é importante que a gente cuide a postura, porque de nada adianta a gente colocar um salto, flexionar demais o joelho para dançar e deixar uma postura toda torta. Então, aí é melhor você dançar descalça e dançar com uma postura bonita do que introduzir um salto e não conseguir dançar direito. E a outra questão é a questão do chão propício, né, para dançar. Muitas vezes isso acontece, inclusive aqui no Brasil, a gente é contratada para dançar em algum lugar ao ar livre, por exemplo, onde tem uma calçada no chão, onde, por exemplo, no estacionamento de um shopping tem um evento lá e a gente foi chamada para dançar e no chão é asfalto, aquele chão de concreto também. É ruim de dançar de pé descalço, aí a gente pensa, nossa, vou colocar uma sapatilha, vai ficar meio estranho, né? Então, o salto seria uma opção para utilizar em locais que não tem o chão propício. A gente sabe que para dançar o chão interfere bastante, o piso onde a gente vai dançar interfere bastante. Então pode ser uma opção para as bailarinas que vão dançar em algum momento nesses locais, podem estar fazendo o uso do sapato de salto. Falando então sobre alguns cuidados ao dançar de salto alto. Em primeiro lugar, é importantíssimo a escolha do sapato, do calçado adequado. Eu sempre tive preferência por utilizar sandálias, porque a sandália, pelo menos, ela deixa os dedos um pouco mais livres do que um calçado fechado. Então, a gente consegue afastar um pouquinho os dedos, distribuir melhor o peso, mesmo que fique sempre nessa região anterior do pé. Então, isso facilitava um pouco a minha vida, né, com relação a dançar de sapato. Então, eu sempre preferi as sandálias, e não é qualquer sandália, as sandálias de dança de salão. Então, hoje em dia, a gente tem diversas marcas que fazem calçados específicos para dança. Eu reforço isso, que não é simplesmente você pegar qualquer calçado do armário e sair dançando. A gente tem que cuidar do calçado, se ele é apropriado, principalmente cuidar da questão se ele fica bem firme no nosso pé, se ele não fica soltando, se ele não fica soltando na região do calcanhar. Prefira sapatos que prendam no seu tornozelo, para não acontecer de repente você estar girando durante a dança e fazer uma pausa brusca e aí o sapato soltar do calcanhar, aí você pode virar o pé, pode machucar o pé feio. Então prefira sapatos que fiquem presos
no tornozelo, também porque se você optar por fazer uma dança no chão, fazer um cambrê, pode ser que o sapato solte e você perca o sapato no meio da dança, né? E não vai ser legal. Então, a escolha do sapato é fundamental, inclusive esses sapatos de dança, eles têm solado especial de camurça. Ainda você pode optar se quer o solado de camurça ou de couro, porque tem diferença ali da questão do atrito para deslizar mais ou menos. E também você pode fazer a opção da escolha do tamanho do salto. Eu não recomendo que seja maior que 5 centímetros, por mais que você seja um pouco mais baixinha. Se você aumentar muito o tamanho do salto, vai interferir mais ainda na questão dos seus movimentos e na questão da sobrecarga nas articulações. Temos que ter atenção também na questão do sobrepeso, porque a gente já, ao utilizar o salto alto, a gente já está fazendo uma sobrecarga nas nossas articulações. Então, se a gente estiver com sobrepeso, a gente está colocando mais peso ainda em cima dessa articulação, em um posicionamento que não é adequado, que ela não foi feita para isso. Lembra que se o nosso pé é colocado inteiro no chão, é porque eles foram feitos, eles foram desenhados, eles foram desenvolvidos para ficarem firmes no chão. Inclusive, nem colocando salto, né? Só assim, tendo algum desvio postural importante, a gente já acaba tendo problemas futuramente sem fazer o uso do salto. Imagine então adicionando o salto. Então, questões de sobrepeso, pessoas que têm problemas de articulações, né, como eu falei anteriormente, nos joelhos, no tornozelo e até nas próprias articulações dos pés, joanete, dentre outros, tem que ter um cuidado, evitar ao máximo, se puder, não utilizar, mas caso queira, evitar, deixar assim para ocasiões extremamente necessárias. E também as pessoas que têm desvios posturais importantes, como a questão da pronação e supinação dos pés, a questão do joelho varo, do joelho valgo, tudo isso vai acabar interferindo, impactando ainda mais nas nossas articulações. E também questões relacionadas à coluna, principalmente a nossa coluna lombar, que acaba recebendo um impacto muito grande da nossa atividade no dia a dia e também da nossa dança, porque nós utilizamos muito a região do quadril, então o salto poderia trazer alguns problemas a mais. Também o uso do salto não é recomendado para pessoas que tenham problemas de circulação sanguínea nas pernas e pessoas que têm facilidade para sofrer entorses e estiramentos. Então, tem pessoas que torcem os pés com muita facilidade, muitas vezes é até questão de posicionamento dos pés, a forma que conduz a marcha, que é a nossa caminhada. Inclusive, eu recomendo, como profissional de educação física, que você procure um profissional que possa te ajudar a fazer os ajustes nessa postura, a poder entender o que está acontecendo, até para facilitar na sua dança e para não agravar alguns problemas que podem acontecer com o tempo se você não fizer as correções dessas estruturas. O fato do uso de salto alto não ser comum na dança do ventre aqui no Brasil não significa que você não possa utilizar. Talvez você já tenha o hábito de usar salto no seu dia a dia e talvez a sua adaptação para dançar de salto não seria tão difícil assim. Mas eu recomendo que você não utilize sempre. Quando você for fazer as suas aulas, que você estiver aprendendo movimentos, desenvolvendo movimentos, eu recomendo que você faça sempre descalço ou no máximo com uma sapatilha que permita uma boa mobilidade, que permita você sentir toda essa questão do posicionamento e dos pesos distribuídos pelos pés. E quando você for então fazer uma apresentação que você queira fazer o uso do salto alto, você começa a treinar um tempo antes. Faça essa experiência, faça esse teste agora. Se você não tem nenhum problema articular, nenhum dos problemas que eu comentei anteriormente, coloca uma música, coloca um sapatinho e tenta dançar com o salto, mesmo que você vá utilizar dessa vez só para ensaiar. Pega um sapato baixinho, tenta pegar um que seja preso no tornozelo, como eu falei anteriormente. E aí, se você gostar e achar que consegue se adaptar,
faz a compra. Inclusive tem bailarinas que vendem os calçados de segunda mão, né, de brechó, esses calçados de dança, e aí você pode adquirir e treinar essa transição da dança descalço para dança de sapato. Mas eu reforço que se o uso do salto alto não for obrigatório para você, aonde você está dançando, aonde você costuma fazer shows, se você faz shows aqui no Brasil ou em outros países, que você evite ao máximo utilizar o salto alto, justamente para que você possa se manter dançando e possa manter a saúde das articulações em dia. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, escreva aqui nos comentários a sua opinião sobre o assunto, se é contra, se é a favor, se gostaria de tentar, se já tentou, conta pra mim da sua experiência. Eu não tinha esse hábito, eu não costumava usar salto nem no meu dia a dia, que dirá na dança, pois como todas sabem, aqui no Brasil nós dançamos caminhão, gente, passando, olha, essa vida não... Vai parar de passar caminhão ou não vai? Obrigada.